jubilar de alegria, Pai, quando falamos do Teu amor, quando falamos dessa necessidade de voltarmos. Quero começar agora a voltar a esse primeiro amor ouvindo a Tua palavra, nós possamos ouvir a Tua voz. Já foi falado aqui pelos jovens que nós ouçamos a Tua voz, a voz de Deus possa vir falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos traga o entendimento e venha derramar essa Tua palavra como um bálsamo, Senhor, para nos curar e para nos libertar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto. Graça e paz, amados irmãos. Nós queremos, esta noite, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meditar na sua santa palavra. E o tema, como os irmãos já estão vendo aí, só uma coisa te falta. Temos como base o texto que está em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 22, que diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença em oração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus, para meditar na Tua santa palavra, Senhor nosso Deus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em cada um de nós, para que ouçamos realmente a Tua palavra, Senhor, esta palavra de orientação, esta palavra também muitas vezes de exortação para os nossos corações. Oh Pai bendito, que o Teu Santo Espírito esteja ungindo cada um de nós aqui, a fim de que o Senhor possa, na sua graça e na sua misericórdia, revelar a cada um de nós aquilo que tem impedido ter uma vida de maior comunhão com o Senhor, aquilo que está faltando na nossa vida, Senhor. Fala conosco, nós te rogamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando nós lemos este texto, nós vamos observar que lá em Mateus capítulo 19, versículo 16, ele começa essa história dizendo: eis que alguém Marcos capítulo 10, que nós acabamos de ler, versículo 17, ele diz: correu um homem. Lucas, no capítulo 18, versículo 18, diz: certo homem de posição. Apenas Mateus o chama de o jovem. Quando Jesus fala com ele, aí Mateus dizia: o jovem replicou. Mas nós acreditamos que era um homem já de muita experiência na sua vida, um homem que estava vivendo
no seu entendimento segundo a vontade de Deus. Por essa razão, acredito eu, a palavra de Deus não comenta isso, mas quando ele chegou perto de Jesus, disse: bom mestre, ou então, o que eu devo fazer de bom para herdar, para conseguir a vida eterna? O Senhor Jesus, que conhece profundamente o nosso pensamento e as nossas razões, deve ter entendido que aquele homem achava que era bom. E então Jesus, como homem, nós sabemos que Jesus viveu a natureza divina e a natureza humana, e naquele momento, na sua natureza humana, ele diz: por que você me chama de bom? Bom, só há um que está nos céus, que é o Pai. Jesus mostrava já para aquele homem que ele não era bom como ele pensava, porque quando Jesus fala para ele: olha, você conhece os mandamentos, tais, e o Senhor, e ele diz assim, Jesus diz para ele: sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde quando eu era moço, bastante moço, jovem, ele tinha observado estas coisas. E o Senhor Jesus não disse que ele não tinha observado. Por isso eu creio que ele achava que ele era bom, mas algo ainda falava no seu coração de que ele precisava conhecer alguma coisa a mais. A palavra do Senhor também não nos revela isso, mas nós cremos que este Senhor, este jovem, este moço, como muitas vezes é chamado na Bíblia, já tinha ouvido falar de Jesus, através de um dos discípulos de Jesus, ou de alguém, ele já tinha ouvido a falar de Jesus, e que Jesus estava pregando sobre a vida eterna, que Jesus estava falando sobre o reino de Deus, e ele podia imaginar que o reino de Deus, a vida eterna, seria muitas vezes melhor do que a vida que ele estava vivendo. Nós observamos que aquele homem possuía muitas coisas, e uma das coisas que ele possuía, que o estava atrapalhando, amados, de ter uma vida de maior comunhão com o Senhor, de reconhecer, ou melhor, de participar da vida eterna, eram as suas propriedades. Mas será que o possuir muitas propriedades é pecado? A palavra do Senhor também não nos revela isso. O que a palavra do Senhor nos revela é que aquele homem estava colocando toda a sua esperança, toda a sua confiança naquilo que ele possuía. Era um homem que podia dizer para ele mesmo que ele podia viver regaladamente, que ele podia viver descansadamente, que nada faltaria para ele durante o seu viver, que ele não teria dificuldade nenhuma, porque ele era proprietário de muitas coisas, ele era rico, assim diz a palavra do Senhor, e ele colocava, por isso o Senhor Jesus disse que aquele que coloca a esperança no seu dinheiro, ele diz: aquele que coloca a esperança no seu dinheiro, e era o que esse jovem estava fazendo, colocando toda a sua segurança, toda a sua esperança naquilo que ele possuía. Nós observamos que, como a palavra do Senhor nos revela, quando Jesus disse para ele: não matarás, ele era um homem que nunca havia matado ninguém. Não adulterarás, ele também não adulterava. Não furtarás, ele também não furtava. Não dirás falso testemunho, ele também não dava falso testemunho. Não falava mal de ninguém. Não defraudarás ninguém, não tomar nada de ninguém, ele também não tomava. Honra teu pai e a tua mãe, e ele honrava o pai e a mãe. E ele então se considerava bom, mas ele percebia, sentia que faltava alguma coisa na sua vida, para que ele tivesse a paz e a tranquilidade da vida eterna.
E ele procura Jesus Cristo, porque ele pôde entender que Jesus tinha uma resposta para ele. E realmente, amados irmãos, Jesus recebe a todos nós e ele tem sempre uma palavra para cada um de nós. Ele tem uma orientação para cada um de nós. Essa orientação está na sua palavra. E ele orientou aquele jovem. Ele amou aquele jovem, diz o texto bíblico. Jesus o amou, olhou para ele e o amou. Porque Jesus ama a todos. Ele veio a este mundo por amor a cada pessoa, a cada ser humano. Jesus amou aquele jovem que conhecia a lei, mas não conhecia o Senhor da lei. Aquele jovem que cumpria todos os ritos e mandamentos da lei, mas que não conhecia o verdadeiro Deus. Não sabia o que era andar com Jesus, não sabia o que era viver com Jesus. E, amados irmãos, o texto nos mostra que as propriedades daquele jovem, daquele moço, daquele senhor, daquele homem importante, como diz um dos evangelistas, eram as suas propriedades, era aquilo que o atrapalhava. Mas nós sabemos, amados irmãos, que há muitas e muitas pessoas, principalmente cristãs, que conhecem a palavra de Deus, que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que leem a palavra de Deus, que oram, que falam com o Senhor e às vezes até pregam a palavra de Deus. Mas existe alguma coisa em sua vida que ele ainda não conseguiu se libertar. E quando ele começa a falar com o Senhor, ele entende. E o Senhor fala com ele, dizendo: você precisa abandonar isso. Você precisa excluir isso da sua vida. E às vezes, amados irmãos, não é a propriedade, às vezes não é o conhecimento da palavra, às vezes é um pecado que nos afasta do Senhor. Às vezes é uma atitude nossa, uma reação nossa, que com muita facilidade, com pouca provocação, nós reagimos de uma maneira que não é compatível com a de um cristão que tem aprendido com Jesus Cristo ser manso e humilde. Então o desejo de cada servo é de crescer em santidade, é de crescer em comunhão com Deus. Eu creio que essa é a vontade, é a aspiração de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas há algo na sua vida, há algo na minha vida, há algo na nossa vida que nós ainda não fomos capazes de excluir, que nos impede de ser este instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor e salvar muitas e muitas vidas, cumprindo assim a vontade de Jesus Cristo quando disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas o Senhor também ensinou aquele jovem que a vida cristã, para herdar o reino de Deus, é necessário abdicar de algumas coisas, é necessário abrir mão de algumas coisas, é necessário colocar a esperança em Cristo Jesus, é necessário desenvolver a salvação. E nós temos, através dos estudos que nós temos feito na terça-feira, nós temos aprendido pela palavra do Senhor como desenvolver esta salvação. Significa crescer em santidade. Nós podemos observar que o Senhor, quando disse para aquele jovem: vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres, vem
e segue-me. O Senhor Jesus sabia que o que atrapalhava a vida daquele homem de conhecer a vida eterna, de herdar a vida eterna, era os seus bens, as suas propriedades, na qual ele colocava a sua esperança no seu coração. E então o Senhor Jesus mostra para ele que a vida cristã é uma vida de renúncia, a vida cristã é uma vida de luta. A vida cristã não é como muitos estão pregando por aí: entrega a tua vida para Jesus Cristo e Ele vai resolver todos os seus problemas, e você não terá mais doença em sua casa, você não terá mais dificuldade financeira, você entrega a sua vida ao Senhor e você vai conseguir a sua casa que você tanto deseja, você vai conseguir o seu carro que você tanto deseja. É um evangelho que não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo diz que na nossa vida cristã nós vamos enfrentar luta. Neste mundo tereis aflições. Aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor mostra para aquele jovem que a vida cristã, o seguir ao Senhor Jesus, implica tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo diariamente. Seguir o Senhor Jesus significa andar nos passos que o Senhor Jesus andou, andar no caminho que o Senhor tem estabelecido, que é Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar com o Senhor Jesus é aprender a perdoar. Andar com o Senhor Jesus é aprender a servir. O Senhor Jesus estava mostrando para aquele jovem que mais aventurado é dar do que receber, e que ele tinha a oportunidade de dar, ele tinha a oportunidade de abençoar, mas ele se entristeceu com isso, porque o seu coração, porque a sua vida, porque a sua esperança estava nas coisas que ele possuía. E muitas vezes, amados irmãos, nós também perdemos bênçãos do Senhor, apesar de sermos servos do Senhor, porque nós não temos a coragem de tomar aquela atitude que precisamos tomar diante do nosso viver, do nosso caminhar, do nosso andar com o Senhor Jesus. Nós queremos viver o que queremos viver, e não aquilo que o Senhor quer que vivamos. Nós queremos proceder do jeito que achamos que deve ser, e não da maneira que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos ensina. E este jovem saiu triste. Mas o nosso desejo, amados irmãos, é que nenhum de nós saiamos triste aqui desta noite, mas que estejamos orando e falando com o Senhor, como falou o profeta Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e purifica-me de todo o meu pecado, Senhor. Senhor, vê se há em mim, Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nós acostumamos tanto com as nossas falhas, com os nossos pecados, que achamos que não é mais pecado. Mas todas as vezes que nós confrontamos a nossa vida com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor nos chama, Ele nos chamou para a santidade, Ele nos chamou para uma vida transformada, Ele nos chamou para uma vida de dependência a Ele. Por isso Ele disse para seus servos, quando Pedro disse: Senhor, no texto que nós lemos logo no início do culto: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus disse: olha, e não deixa seu pai, não deixa sua mãe, não deixa sua casa, não deixa os seus irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. E o Senhor Jesus estava ensinando que o nosso maior amor deve ser dedicado a Ele. A nossa prioridade deve ser o Senhor Jesus. Nós conhecemos história de algumas pessoas que conhecem Jesus como seu Salvador,
mas guarda para si aquele sua fé, aquele seu entendimento, porque diz: eu não posso falar dentro de casa de Jesus, porque os meus pais não aceitam, ou meus irmãos não aceitam, ou alguém do meu trabalho não aceita, e ele quer viver um crente secreto, e isso é impossível. Como disse o profeta Jeremias, eu pensei em calar, em ficar calado diante da palavra, mas o meu coração ardeu em dizer como o apóstolo Paulo deixou registrado. Pregava o Evangelho, ele não se sentia vergonha de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquelas pessoas que creem. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus estava mostrando para aquele homem que segui-lo significava lutas, dificuldades, mas aqueles que o seguissem teriam muitas bênçãos no mundo em que estamos vivendo e a vida eterna. E é isto, amados, que eu creio que o Senhor tem falado conosco. Ele era um homem rico, era um homem de bom caráter, era conhecedor e cumpridor da lei, mas desejava uma vida melhor, significando que todas aquelas coisas não eram capazes de acalentar o seu coração. Ele queria algo mais. Só que quando ele foi confrontado com a vontade de Deus, quando ele ouviu a palavra de Deus em Cristo Jesus, ele se entristeceu por causa das muitas coisas que ele acompanhava e que ele não era capaz de deixar de lado. Mas como nós dissemos, às vezes não é propriedade, às vezes não é nenhum bem que possuímos, às vezes é algo que ainda existe dentro de nós e que precisa ser eliminado, e o Senhor tem poder para isso. Por isso o profeta também disse assim: Senhor, converte-me e serei convertido, porque o Senhor quer a nossa conversão. Nós temos aprendido, amados irmãos, que a conversão começa com arrependimento. Quando arrependemos dos nossos pecados, quando reconhecemos que Jesus é santo e que nós precisamos andar em santidade de vida, não nos conformando com o mundo em que estamos vivendo, mas procurando conhecer a vontade do Senhor, até que ela se cumpra em nós. Orando como orou o servo do Senhor: Senhor, remove este velho homem e estabelece o segundo em Cristo Jesus. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar e que nós, amados irmãos, possamos chegar na presença do Senhor Jesus e perguntar para Ele: Senhor, o que é que falta em mim? Vê se há em mim, Senhor, alguma coisa, revela-me, Senhor, a fim de que, e me dê força também, Senhor, a fim de que eu possa abandonar para te servir melhor, para seguir os teus caminhos. Que o Senhor aplique bênção em nossos corações. Amém.